nós vamos continuar a nossa série que nós estamos fazendo no Evangelho de Marcos. Marcos 8, nós vamos começar a ler ali a partir do verso 27. Marcos 8, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Já achou aí? Gente, eu vou dar uma pergunta. Você já leu o Evangelho de Marcos inteiro? Sim? Né? Agora você está aproveitando para ler de novo. É bom, é legal a gente ver esses detalhezinhos dos livros do Evangelho. Quando a gente faz esse tipo de série é justamente para isso, para que você entenda as minúcias, os detalhes daquilo que a palavra de Deus tem para nós. E hoje é uma coisa bem interessante, porque nós vamos falar hoje do centro teológico do Evangelho de Marcos. Seria a parte central ali, a parte que vai fazer uma virada na forma do Evangelho, que o Evangelho está sendo contado. Então preste bastante atenção. Olha o que diz. Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem outros dizem que eu sou? Os outros responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Capítulo 9, verso 1. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado chegado com poder o reino de Deus. Vamos ler de novo aqui. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a sua voz, ser tocados pela sua palavra e queremos ser transformados. Deus, em nome do Senhor Jesus, por favor, ministra nos nossos corações, que nós possamos, Pai, ouvir e entender plenamente tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui na nossa 25ª mensagem no Evangelho de Marcos. E hoje, como eu já falei, nós vamos falar
chegamos num ponto principal do Evangelho, no centro, na mensagem mais importante, né, do Evangelho. Né? E quando nós lemos esse trecho, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte: como que a gente tem dificuldade de entender algumas coisas? Ou melhor, ou como algumas coisas são complexas e difíceis de entender. Você, por exemplo, já parou, assim, a gente se gaba de ter muito conhecimento, que estamos na era do conhecimento. Mas às vezes eu fico olhando para coisas simples, e às vezes a gente não entende nem sequer coisas simples. Minha esposa, ela gosta de orquídeas. E orquídea é uma flor muito bonita, né? Se você pega aquelas orquídeas, coisa fantástica. Só que a orquídea é uma planta bem estranha. Porque você não planta orquídea. Se você colocar na terra, ela morre. Orquídea é uma planta que ela se agarra nas árvores. Mas ela não é uma hospedeira, ela não se alimenta ela não mata, por exemplo, a árvore e faz os seus galhos entrarem na árvore para sugar a ceia. Não, ela não faz isso. Ela se alimenta da umidade do ar, de xixi de passarinho, dessas coisas. E ela tem que ficar pendurada numa árvore. E ela vai se alimentando ali daquela casca morta da árvore. Não é à toa que quando você tem orquídea em casa, a gente coloca lá substrato de orquídea. Vocês já viram o que é substrato de orquídea? Casca de árvore. Né? Você coloca casca de árvore, aí ela vai lá crescendo lá as suas raízes, mas ela não precisa colocar na terra. Pelo contrário, se colocar na terra, ela morre. Outra coisa muito legal da orquídea é a forma que ela cresce. Né? Você cresce um galho, aí dá uma flor ou várias flores. Aí daqui a pouco, quando acaba, você corta aquele negócio, dá uns 3, 4 meses, cresce de novo. Coisa maravilhosa. A gente sabe como que funciona, mas você entende bem mesmo como que funciona? Outra coisa, a gente está acostumado a falar de planta, a gente está acostumado a falar de semente. Né? Alguém já viu aqui semente de orquídea? Vocês já viram como que nasce um filhotinho de orquídea? Alguém sabe como que faz isso? E é muito legal, porque a orquídea, ela não tem semente. Daqui a pouco tem um galho, num lugar, num botãozinho onde sairia uma flor, daqui a pouco você vai vendo que sai a flor e saem umas raízes. Aquilo já é o filhotinho, você tira ele, coloca no substrato, está lá a orquidinha, filhote, nasce do galho. É um negócio totalmente doido. Agora me fala, olha, esse é um negócio que eu tenho umas 3 ou 4 no meu quintal, vejo isso acontecer todos os dias. Vai falar que eu entendo? Como que isso funciona? Eu quis trazer o caso da orquídea, porque a orquídea é uma planta muito diferente. E a coisa legal da orquídea é porque a orquídea não gosta de sol, ela não gosta de chuva, ela gosta de estar na sombra, sem mexer muito com ela. É tudo diferente. Mas o fantástico é que ela dá uma flor que dura semanas, até meses. Super resistente. Isso aí é a maravilha que Deus faz. A gente vê. Eu até sei contar para vocês como acontece, mas dizer que eu entendo a complexidade que está ali nesta planta, na orquídea, que é uma planta muito comum, mas que a gente boa parte de vocês provavelmente nem sabia como que nascia o broto lá da orquídea. Tem um nome, tá? Eu esqueci o nome, mas essa orquídeazinha filhote aí que eu estou chamando. Nem sabia como que nascia. E deve ter muitas mulheres aqui já receberam orquídea de presente, e nunca nem viram isso.
a gente nem entende isso. Então, nem as coisas básicas, coisas do nosso dia a dia, plantas a gente compreende completamente. Mesmo quando a gente descreve, a gente não sabe como que Deus faz. E isso mostra um pouco da nossa pequenez e a falta de entendimento que nós temos. Isso nós estamos falando de uma planta que temos pleno domínio no cultivo. Imagina só quando estamos falando das coisas celestiais. Será mesmo que nós conseguimos ter pleno entendimento das coisas celestiais? A gente vai ver que isso é muito difícil de ter. E a gente vai ver, e nesse texto, vamos perceber que os discípulos, que às vezes a gente acha que eles são meio bobões, porque parece que eles não entendem. Está acontecendo as coisas, esse camarada não entende. Parece que tem a vontade de dar uma chacoalhada assim em cada um. Mas eles não entendem, ou eles vão entendendo devagar. Porque as coisas celestiais, elas não são simples mesmo de entender. Às vezes a gente tem que ir crescendo, aprendendo, tendo um pouco de paciência. E foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos. Nós temos aqui no texto que nós lemos, Pedro, de Jesus primeiro faz uma cura de um cego. Depois de curar esse cego, ele vai para uma cidade, para a região de uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe foi a região mais ao norte que Jesus chegou a pregar. Tá? Essa cidade ficava mais ou menos 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, lembrando que Jesus normalmente fazia seu ministério ao redor do Mar da Galileia. Então ele saiu um pouco lá da margem do Mar da Galileia, foi um pouquinho mais para o norte. Ele ia para algumas vilas e no caminho, ele estava lá, ele costumava fazer isso, estava caminhando com os discípulos, né? Vocês que vêm lá de The Chosen, né? The Chosen, Jesus sempre está caminhando alegrão lá com os discípulos, né? Está lá caminhando com os discípulos, daqui a pouco ele para. E ele pergunta, ele gostava de fazer ensinamentos ali no dia a dia com eles, ele pergunta para os discípulos, olha, e aí meus amigos, quem os outros, né, que andam aqui, que falam, dizem que eu sou? Né, ele queria escutar os discípulos para ver o que as pessoas estavam achando dele. Possivelmente, os discípulos começaram ali a fazer uma discussão, tipo uma EBD, né? Fala um, fala outro, fala um, fala mais outro. Aí começou aquela discussão. Os discípulos responderam, está lá no verso 28. Uns dizem que é João Batista, né? Que outros, né, dizem que é Elias, que deve ter voltado. Né? Outros ainda dizem que é alguns profetas. Se a gente vai pegar lá o texto que está lá em Mateus, capítulo 16, não, alguns falam que é Jeremias, não sei de onde que tiraram a ideia de Jeremias, mas falaram que era Jeremias, e ali e começou aquela discussão. Jesus escutou tudo aquilo com bastante paciência, tá bom, beleza, entendi. Mas e agora, e vocês? Né? E vocês? Quem dizem que sou? Quem dizem que se perguntarem para vocês aí, quem vocês vão falar que eu sou? Aí Pedrão, sempre Pedrão, né? Sabe, o Pedrão é aquele cara na EBD, sabe aqueles alunos que se deixarem, só ele fala? Pedro era assim, perguntava, ele falava, né? Perguntava, ele falava, ele sempre estava lá na frente. Ele era um pouquinho mais velho que Jesus, mas ele gostava sempre de estar falando. Aí na hora que perguntou, e aí? Aí Pedro fala assim, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Pedro, naquele momento, ele foi um porta-voz daquilo que os discípulos entendiam de quem era Jesus. Jesus é o Cristo. Cristo significa ungido, que é a tradução para o grego da palavra Mexia, que é ungido. Os judeus, eles aguardavam por um Messias, né? Um Messias que fosse o libertador enviado de Deus. Então, na hora que Pedro está falando que ele... Deixa eu arrumar aqui que está caindo. Só um minutinho.
Na hora que ele falou que Pedro falou que ele era o Messias, ele estava falando que Jesus era o Salvador esperado por Israel. Ele se tratava do ungido de Deus, aquele que vem para ser o chefe do povo, aquele que vinha para guiar, que estava sendo aguardado há séculos. Ele seria o rei de Israel, o representante do reino de Deus na terra. Quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, ele também está ali em mente que Jesus, cumpre o propósito de ser o Salvador. O Salvador de Israel e para o mundo. Pedro, na hora que diz que Jesus é o Messias, ele diz que as promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo na pessoa de Jesus. Era eles que eles tanto aguardavam. Era ele que ia trazer a Israel a sua glória antiga. Mas Jesus, depois de escutar tudo isso, Jesus, ele falou uma frase. Mas Jesus fala para eles assim, olha, tá bom, obrigado por vocês falarem que eu sou o Cristo, mas não falem isso para ninguém. É estranho, né? Você falou um negócio certo, direitinho, e por que Jesus fala para eles não falar mais para ninguém? Possivelmente ele disse isso porque os discípulos ainda não tinham o entendimento completo de quem era Jesus. Eles estavam com uma interpretação parcial. Jesus era mais do que aquilo que eles estavam imaginando. A confissão de fé de Pedro não foi uma obra somente dele, da carne, mas também foi uma ação do próprio Deus no seu coração, que estava mostrando que Jesus era o Messias. Mas ainda faltava mais, entender mais. E aqui nós já temos a primeira lição. É muito comum nós vermos pessoas confessando Jesus Cristo. Mas também é muito comum vermos pessoas ter um conhecimento, um entendimento parcial sobre quem é Jesus. Acham apenas que Jesus, como Pedro, é o seu Salvador, é o cara que vai te curar, é o cara que vai... Eu estou falando até a cara, né? É ele que vai te abençoar. Espera tudo de bom vindo. Mas mas só que nós temos que lembrar que Jesus é muito além disso. Que ele vai... E esse entendimento, ele só vem com o tempo. No caso dos discípulos, o tempo foi tipo minutos. Mas eles tinham que conhecer mais. Então, Pedro confessou. E uma vez que ele confessou quem era Jesus, ele precisava receber o ensinamento. E o primeiro ensinamento já veio logo na sequência. E o primeiro ensinamento que Jesus deu a ele estava ligado justamente em relação à obra do Messias. Está lá no verso 31, olha só o que diz. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto expunha claramente. Olha só, Pedro acabou de falar que ele era o Cristo. E ele está com toda aquela expectativa que Jesus vai ser aquele cara que vai vir e vai acabar com tudo, vai acabar com os romanos, vai acabar com os inimigos de Israel, vai se sentar no trono de Davi, vai fazer e acontecer. É isso que está na cabeça do Pedrão. Mas Jesus, logo na sequência, está falando, eu vou morrer, eu vou apanhar,
né? Eu vou apanhar, eu vou sofrer, os caras vão me prender, eu vou ter que morrer, e depois de morrer eu vou ressuscitar. Imagina o que se passou na cabeça do Pedro e dos outros discípulos. Eles tinham uma expectativa messiânica, uma expectativa de um Salvador. Eles queriam um Salvador poderoso. Mas Jesus, ele veio em outra forma. Ele está mostrando para eles que ele é sim o Messias, mas não esse que eles estavam pensando, na forma que eles estavam pensando. Ele é o Messias lá de Isaías 53, aonde nós vemos quem? O servo sofredor. Jesus é o servo sofredor. O entendimento de Jesus é que ele é o servo sofredor de Javé, ferido por nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Jesus, ele sabia que ele deveria sofrer o castigo para que nós fôssemos curados. Né? Ele recebeu açoite, né? Aquilo como está lá em Isaías 53, 5, e pelas suas pisaduras. Só um detalhe, o que é pisadura? O que é pisadura? Abre aí a sua Bíblia lá em Isaías 53, 5. Nós vamos ler aqui, né, Isaías 53. A minha Bíblia não vai estar mais pisaduras, né? Isaías 53, 5. Ó, então, olha só. Alguém quer arriscar o que era a pisadura? Isso, um machucado, tá vendo? Parabéns, Jéssica. Olha só como que está agora. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, em outras versões, na minha está, feridas, fomos curados. Jesus, ele sabia que ele tinha que ser ferido, sofrer, para que nós recebêssemos a cura. Era necessário que ele obedecesse ao Pai, porque o Messias prometido, ele tinha que assumir o sofrimento, porque todos nós andávamos como ovelhas sem pastor, né? Nos desviamos por caminhos, estávamos longe de Deus. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre ele, os nossos pecados, os pecados de todos nós. Jesus, quando ele foi morto, não foi por conta do pecado dele, mas sim por conta do seu pecado, da sua mentira, da sua infidelidade, ou também jogando para mim, da minha infidelidade, da minha mentira, dos meus maus pensamentos, dos meus maus caminhos. Foi por isso que ele foi colocado ali em meu lugar, porque se ele não fosse, quem que deveria estar lá? Era eu, a dívida era minha, a dívida era sua. Jesus, ele tinha essa noção total. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo, causar-lhe dor. Parece um negócio estranho, né? Mas é isso, né? É pior do que filme de terror, né? Sabe aquele negócio, aquele filme bem sangrento, onde a pessoa apanha pra caramba, que você fala assim, você começa a olhar assim, nossa, que coisa horrível. Era esse o espetáculo da cruz. Tem algumas pessoas que falam isso. O espetáculo horroroso da cruz. Né? Você olhava para ele, o negócio era tão feio que você até virava o rosto. É essa expressão de Isaías. Né? Ninguém não via nem beleza nem formosura. Pelo contrário,
como raiz de terra seca. Entende o que é isso? Raiz de terra seca. Você pega uma raiz. Raiz é bonita? Né? Raiz não... A ideia de ser uma coisa contorcida, feia. Era isso a imagem que Isaías 53 tinha. E Jesus sabia da sua missão. E sempre a gente tem que lembrar que tudo que ele passou foi por nós. E ele foi entregue, né, como oferta do nosso pecado. E por conta dessa oferta, ele poderia, e do seu sacrifício, ele teria muitos descendentes. O seu plano prosperaria a partir do seu sacrifício. Isso era o que estava na cabeça de Jesus. Mas Pedro tinha na cabeça o quê? Um Messias poderoso. Um Messias que iria vencer, derrotar os inimigos. Pedrão, como ele era sempre que mais falava, depois de Jesus falar isso, ele pegou ali Jesus pelo braço. Mestre, vem cá, deixa eu falar um pouquinho com o senhor aqui. Ter aqui uns 2 minutinhos de conversa aqui, de prosa com o senhor aqui do lado. Aí começou assim. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imagina só, Jesus ensinando um negócio, Pedro não concorda, puxa Jesus e vai falar assim, Senhor, não dá, né? Não dá para você ficar falando esse tipo de coisa. Não é bem por aí. Como ele poderia morrer? Isso não fazia o menor sentido. E eu fico imaginando ele ali falando ali com Jesus. Mas o que a gente percebe é que talvez os outros discípulos tivessem o mesmo pensamento. Porque Pedro repreendeu Jesus à parte. Na hora de falar, Jesus virou para todo mundo. Galera, vem cá, deixa eu falar com vocês. Né? Chamou ali os 12 e falou assim, ó. E voltando-se e vendo os seus discípulos, ou seja, Pedro está falando com ele, chama o resto. Fala assim, repreendeu Pedro e disse, repreendeu de uma maneira muito carinhosa, como era típico de Jesus. Saia da minha frente, Satanás. Eu fico imaginando, se a gente falasse isso com um membro de igreja, um membro que estivesse falando besteira. Sai da minha frente, Satanás. Será que o que aconteceria? E foi com esse carinho e amor típico de Jesus, né, que ele falou com Pedro. E no meio dos 12, tá? Pensa na cena. Pedro fala à parte. Jesus, na hora que vai brigar com ele briga na frente de todo mundo. Porque ele queria dar o exemplo e falar para todo mundo. Porque aquele pensamento não era só de Pedro. Provavelmente, os outros estavam lá falando a mesma coisa. Cutucaram Pedro, vai lá, Pedrão, fala lá. Né? E aconteceu isso. Então, aquela ideia ele tinha que falar para todo mundo. E ele continua, porque você não leva em consideração coisas de Deus, e sim dos homens. Essa repreensão de Jesus tão dura não representa que Pedro estava endemoniado, não é isso. Vocês vão ler isso em vários lugares, mas isso está errado, não significa isso. Também não significa que Pedro estava rejeitando, que Jesus estava rejeitando Pedro, também não é isso. O que Jesus está fazendo ali é rejeitando aquele pensamento de Pedro, que estava totalmente equivocado. E ele ainda deixa claro, esse pensamento que você está tendo, não é um pensamento de Deus, é um pensamento dos homens, da carne. Porque você está pensando em você, não somente em Jesus. Imagina só, Pedrão, que eu estou chamando aqui, né? Pedro estava querendo desviar Jesus do plano de Deus. Ele nem percebeu que estava fazendo isso. Mas era isso que ele estava fazendo. Deus tinha o plano de Isaías 53 para Jesus. E Pedro estava falando, não segue o plano de Deus, não. Quando a gente pensa dessa maneira, as palavras de Pedro se parecem muito com as palavras de Satanás. Lá em Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, diz assim,
O diabo ainda levou Jesus a um monte alto. Isso aqui, Jesus estava naqueles 40 dias de jejum, no finalzinho. Aí o diabo leva Jesus para um monte alto e continua, assim, vou continuar o versículo. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. A mesma coisa que Satanás está oferecendo glória para Jesus sem sacrifício. Pedro também estava pensando nisso. Glória sem sacrifício. Nesse sentido, os dois ensinamentos, o pedido de Pedro e também a tentação de Satanás, elas têm o mesmo sentido. Não são exatamente as mesmas palavras, mas têm o mesmo sentido, que é: Jesus, foge da cruz. Foge dos sofrimentos. E esse era o plano de Deus? Não é à toa que Jesus tratou Pedro com aquela severidade, porque era necessário. Ele estava falando algo contra o próprio plano de Deus. Ao ver, aquilo que Pedro fez, a gente tem que agora fazer uma reflexão própria. Será mesmo que se Jesus estivesse aqui, falando para a gente: olha, é necessário que eu morra, que eu seja perseguido, será que a gente não teria a mesma atitude de Pedro? Senhor, foge da cruz. Foge da cruz. Porque, às vezes, olha para você encararia a cruz? Você encararia perseguição? Você aconselharia alguém a fazer algo que você não faria? Será mesmo que a gente está tão longe de Pedro quanto a gente pensa? Glória sem cruz. Será que a gente também não prega isso ao falar que vamos dominar? Será? Jesus, depois de fazer essa repreensão terrível, aí ele pega assim, ele falou, olha só, então, olha o movimento. Pedro fala com ele vira, briga com os 12, na geral, aí, com os 12, e depois ele chama a geral. Ele chama toda a multidão, porque tinha uma outra multidão, ele chama: pessoal, vem aqui todo mundo que eu quero agora explicar um negócio para vocês. Aí veio uma multidão, agora não são mais os 12, agora é uma multidão. E ali, agora ele vai dar algumas instruções de fé para eles. Diz lá, a partir do 34, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aí Jesus agora ele vai fazer um ensinamento geral. E nesse ensinamento geral agora, ele vai falar um pouco do custo de ser discípulo de Cristo. Já vi vários livros e vários textos falando sobre o custo do discipulado. E aqui a gente vai ver, e sempre fala desse texto. Sempre vai falar desse. Quanto que custa ser
um discípulo de Cristo. Achamos que viver em Cristo é só sossego. Mas será mesmo que é isso que Jesus nos fala a respeito da vida cristã? Será que a vida cristã é só bênção sobre bênção mesmo? Será que a vida cristã é ser cabeça e não cauda? Será que a vida cristã, que nem na música, pisa na cabeça do inimigo e declara, sou mais que vencedor? Será que é isso? Será que é isso? Eu tenho um teólogo que é muito, muito citado, que é o Bonhoeffer, que fala em alemão, que ele fala da graça barata e da graça onerosa. A graça barata é a graça sem sacrifício, é a graça sem cruz, aonde você releva o pecado, o pecador não precisa se arrepender. Por outro lado, você tem a graça onerosa, que não é essa graça barata. E nessa outra graça, você tem que carregar a sua cruz. Nesse comentário que Jesus fala sobre o discipulado, sobre a vida cristã, porque aqui muita gente fala sobre o discipulado, mas eu acho que é mais do que um discipulado aqui. Aqui é sobre a vida cristã em si. Um cristão tem que ser um discípulo, ele tem que viver de uma maneira diferente. E a primeira coisa que ele fala nesse texto é que o discipulado é um caminho pessoal. Ser um cristão é um caminho pessoal que você tem que seguir. E esse caminho, ele não é um caminho qualquer, é um negue-se a si mesmo. Você tem que negar, não é andar pela porta larga, mas sim é escolher a porta estreita, é se desviar do mal a todos os dias, não seguir o conselho dos ímpios, é se ser guiado pela luz de Cristo, é negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, não somente negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz é símbolo de morte, a cruz é símbolo de sofrimento. A vida cristã, ela tem sim sofrimento, ela tem um grau de renúncia própria. Não é oba-oba. Vida cristã que não tem essa noção, tem alguma coisa estranha. E depois seguir. Jesus foi pelo caminho da cruz. Nós, como seus discípulos, nós, como cristãos, também temos que seguir o mesmo caminho. Pergunta clara que nunca se cala para nós: temos realmente nos negado e buscado seguir a Jesus ou não? Qual é a cruz que deveríamos pegar que nós estamos fugindo dela? Se a gente não está seguindo isso, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Ser cristão é bom? Com certeza. Mas há um preço a ser pago. Esse preço ser pago não é para a sua salvação. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2, de 8 a 10, está lá. Você pode ler depois. Mas só que tem um peso, depois disso, tem um preço a ser pago por viver como um cristão. E isso a gente tem que ver no nosso dia a dia. Aí o que eu vejo, principalmente hoje, é que a gente tem um processo onde a gente, ao invés de estarmos num processo de confronto com os padrões mundanos, a gente tem se amoldado ao mundo e trazido coisas do mundo para a igreja e para as nossas vidas. E hoje, como nós temos muito acesso à informação, televisão, internet, a gente deixa que isso entre, inclusive, nas nossas casas de uma maneira muito, muito clara. Eu estava até discutindo com a Dani, ontem a gente foi no seminário
né, de criação de filhos, promovido pela escola da minha filha, né, que era a integração entre pais, igreja, escola, coisa assim. Estava até a Cris Polis, né, que era super nani e tal, estava nesse seminário. E aí, uma coisa interessante que estava falando, que é essa forma que a gente deixa as coisas entrarem na nossa casa. Vou dar um exemplo. Né? Eu tenho lá, mas assim, só para a gente ter como exemplo. Eu assisti 3 trechos de série da Netflix. Desses 3, 2 personagens totalmente secundários, né, que não tinha nada a ver com a história. Aí você tinha lá personagens onde a gente via lá homens se beijando. Não só homens se beijando, homens fazendo sexo. Em 3 das 2 que eu assisti. Ou 2 das 3. Aí, quando eu fui ver no sábado, o pastor que estava pregando lá ainda mostrou mais uma. Aí já foi a 4ª. A 4ª que eu vi e a 3ª que tinha problema. Mas aí já era um desenho infantil. Esse tipo de coisa que a gente tem que começar a ter noção que isso é uma pregação e a gente às vezes traz essa pregação para dentro da nossa casa, para os nossos filhos. E o que acontece? A gente vai se amoldando. Tem aquela teoria, né, do sapo, né, do sapo. Se você joga um sapo na água escaldante, o que ele faz? Pula e você joga, ele pula fora. Mas se você coloca lá e vai esquentando a água devagarzinho, a gente vai se acostumando. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não ache o pecado normal. O pecado não pode ser normal. Não temos nenhum problema com pessoas, porque todo mundo erra, todo mundo comete pecados terríveis. Mas a gente nunca pode normalizar o pecado. E quando a gente normaliza o pecado, a gente deixa de relevar a nossa cruz. Nós estamos indo pelo caminho fácil. Porque quando a gente normaliza, às vezes a gente vive nesse pecado também. A gente gosta de normalizar aquilo que a gente vive. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Mas se você vê, que você pelo menos seja crítico naquilo que você vê. Porque a gente está no mundo, né? Está no mundo, na situação e tal. Mas a gente tem que ter uma posição tranquila e fácil. Algumas coisas são pecados. Muito pecado. E a gente tem que ver. Traição é pecado, separação é pecado, sexo antes do casamento é pecado. E só falando da parte sexual, e quantas outras coisas? Pensar mal da pessoa, se eu pensar, ou mesmo desejar uma outra pessoa, também é pecado se a pessoa for casada. E isso a gente tem que entender e viver isso. Tomar a nossa cruz. A nossa carne, ela luta o tempo todo. Eu gosto daquilo, não sei se eu já falei para vocês, né? Acho que eu já falei, que agora não lembro quem que falou isso, mas a frase é fantástica, né? Eu tentei afogar o velho homem nas águas do batismo, só que o miserável sabia nadar. E ele toda hora ele aparece, ele toda hora ele está na nossa vida. E a gente tem que buscar a mortificação todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E Jesus ainda continua, perder a vida por causa do Evangelho é igual a salvação, ele fala isso. Por outro lado, se você, o que adianta você ganhar tudo na sua vida, ser milionário, ter riquezas, ter prestígio, ter conhecimento acadêmico? Tudo isso é bom, tá, irmãos? Não vou falar que é ruim não, tá? Tudo isso é bom, mas o que a gente busca ter tudo isso e perder a sua alma? Viveu bem, para quem vive muito aí, 90 anos, 100 anos,
e passou a eternidade no inferno. O que adiantou? O que adiantou todos os bens? O que adianta tudo que você conseguiu? Todo o prestígio não valeu nada. Jesus, ele traz essa pergunta retórica para mostrar para a gente a loucura de você estar buscando a glória do mundo e rejeitando a Deus. Que daria você pela sua alma? Né? Tem até uma das parábolas, né? Louco hoje pedirão a sua alma. E aí? E aí, o que você faz? E uma coisa, irmãos, que a gente tem que entender, que assim, às vezes a gente está que nem Pedro. A gente até confessa Jesus, mas a gente não entende a missão, como Jesus. E por não entender a missão, a gente vive de uma maneira totalmente contrária àquilo que a Bíblia diz. Por falta de entendimento. E que essa falta de entendimento seja quebrada agora em nome de Jesus. E que a palavra de Deus entre no seu coração. Que ela entre na sua mente. A gente conhece muito bem a forma que a pessoa entende o Evangelho, não é por aquilo que ela fala, é por aquilo que ela faz. Olha para suas atitudes e vê se elas estão de acordo com o Evangelho. Se elas não estão, você não entendeu. Talvez você ainda está buscando o mundo. Olha as suas atitudes. Falar é fácil. O negócio que Jesus está falando aqui é: carrega a tua cruz. Mortifique-se. É na atitude. É na vida. E é aí que a gente mostra realmente o que entendemos e o que não entendemos. O caminho do discipulado também envolve testemunho na terra. Pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Tem que ter testemunho, e testemunho aqui, lembrando que essa palavra também tem muito sentido de você falar, nem que você precise morrer por conta disso. Falar tomando prejuízo, que você é cristão, pregando o Evangelho. Isso aí é fundamental. Se você não prega, aqui está sendo, Jesus ele era bem radical na forma que ele falava, para chocar mesmo. Se você o nega na terra, vai ser negado no céu. Será que a gente não tem negado Jesus? Duras palavras do Senhor. E ele finaliza dizendo que algumas pessoas, daquelas que estavam escutando, lembra que ele estava falando para geral, né, ainda iriam ver o reino de Deus e a sua glória. Os especialistas falam que poderia ser por conta da transfiguração, que é um prenúncio do futuro, ou poderia ser por conta da vinda do Espírito Santo. Eu li algumas coisas. Mas o mais importante é entender que a glória de Deus já veio naquela época. E ela ela chegou até nós. Começou lá com os discípulos. Deixa eu só arrumar aqui de novo. Hoje eu estou brigando com o microfone. Ela chegou na época dos discípulos e ela chega até nós. Graças a Deus, e hoje nós já podemos ver as benesses do reino de Deus. E aí, aquilo que a gente tem que pensar, será realmente que nós estamos seguindo o caminho de carregar a nossa cruz? Um caminho de sacrifício voluntário, buscando a salvação? Temos que viver isso, irmãos, nós temos que olhar para isso hoje, é fundamental. Para que a gente não viva
um evangelho que só fala de bênçãos e facilidades. O evangelho nunca foi isso. E nunca será. Nunca será. Por isso nós temos que refletir profundamente a respeito disso. Quero concluir a mensagem de hoje. Longuíssima mensagem, falei bastante hoje. Hoje nós vimos que, como aconteceu a confissão de Pedro, o ensinamento de Jesus e a instrução para a vida de fé. Que possamos viver de maneira digna, pagando o preço que nos foi dado. Como Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus nos abençoe. Gostaria de pedir que você ficasse de pé, por gentileza. Gostaria de orar. Mas antes da gente orar, eu queria que você fizesse uma reflexão. Será mesmo que você tem se negado, carregado a sua cruz, tem seguido Jesus? Você, como cristão, tem feito isso? Ou não? Aqui sim, há um pedido que a gente viva a santidade. Sim, tem um preço a ser pago. Sim, é uma coisa difícil a ser realizada. Mas é extremamente boa para nós. E para você que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Aqui a gente está falando um pouco sobre essa questão da vida cristã, mas nós temos que lembrar, acima de tudo, que Jesus, ele veio para nos salvar. E aquele que tem a salvação, ele jamais jogará fora. E lá na eternidade nós nos encontraremos e louvaremos ao Senhor. Vamos orar. Ore por você. Se você não estiver de acordo com os padrões bíblicos, peça perdão a Deus para que Ele possa realmente te perdoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Uma palavra confrontadora, Pai, que toca o nosso coração em profundo, Pai. Porque muitas vezes temos vivido uma vida relaxada, temos nos amoldado ao mundo, mas, Pai, nós sabemos que o seu chamado é para que nós tenhamos que nos negar todos os dias, que nós tenhamos que nos negar, tomar a nossa cruz e te seguir. O Senhor nos deu o exemplo quando fez isso na cruz do Calvário, mostrando que aquilo era uma obra de amor. E agora nós, Pai, também por amor, precisamos buscar ao Senhor, viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão, Pai, porque nós temos vivido de acordo com os nossos desejos, não temos buscado, Pai, a sua vontade, não temos buscado viver de acordo com aquilo que o Senhor nos fala. Muitas vezes temos deixado a nossa carne, Pai, falar mais alto, que ela tem se apresentado cada vez mais, mas nós pedimos perdão, Senhor, porque nós queremos voltar ao caminho que foi proposto por Ti, um caminho de sacrifício voluntário. Deus nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém.